Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês que nos escutam. Eu desejo a todos uma ótima noite, um ótimo evangelho. Como vocês já sabem, quem está falando é a Janete, estou aqui com o Júnior. E junto, claro, com a espiritualidade maior, a gente vai fazer esse evangelho então. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês nos deixam lá no YouTube, sempre com tanto carinho. E pedimos que vocês tenham juntos aos computadores, conforme vocês estiverem nos escutando, ou celulares, uma garrafa com água, para que no final possa ser fluída pelos bons espíritos. O evangelho ele é feito sempre uma vez na semana, no mesmo horário. Pode ser feito individualmente, ou pode ser feito também com seus familiares, com amigos, conforme vocês preferirem. Bom, gente, vamos então à nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém, que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos dar início então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu estou lendo por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é uma leitura mais fácil, mas vocês podem me acompanhar também com o Evangelho aquele mais antigo, não tem problema. Vamos então ao capítulo 10, item 16, que fala sobre a indulgência. Joseph, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas. Gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria e não daquelas que, em vez de atenuar a falta, ressaltam-na de um modo maldoso. A indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade, e ainda assim os utiliza tomando cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. A indulgência não faz observações ofensivas nem censuras verbais, mas apenas limita-se a dar conselhos, quase sempre de maneira despercebida. Quando criticam, que conclusão devem tirar de suas palavras? É a de que vocês que criticam jamais irão fazer o que reprovam, e também de que são melhores do que o culpado. Quando será que irão julgar os seus próprios corações e seus próprios pensamentos, os seus atos, sem se ocuparem com o que fazem
os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Lembre-se daquele que julga em última instância e que vê os pensamentos secretos de cada coração. Por isso, muitas vezes, Deus perdoa as faltas que vocês censuram em seus irmãos e condena as que vocês desculpam, porque Ele conhece bem a causa de todos os atos. Muitas vezes, aqueles que pedem para que o próximo seja castigado, talvez tenha cometido faltas ainda mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor desanimado desanima, afasta e irrita. Olá, boa noite a todos. Parece uma máxima, né? Aquilo que parece que é fraqueza, na verdade é a fortaleza que nos falta. Muitas pessoas, elas guiam as outras com palavras doces, com exemplos, com conversas, mesmo diante de uma hostilidade, mesmo diante de uma adversidade tremenda que foi exposta, ao invés de aplicar uma repreenda, né, às vezes de punir, a pessoa conversa com a outra, mostra situações, nem parece que está chamando atenção, mas está lá no íntimo conversando, mostrando um novo horizonte, uma nova maneira de enxergar as coisas. E são pessoas, espíritos encarnados, que estão na mesma essência nossa, nessa essência de maldade que existe na Terra, né? E bondade, maldade, tudo misturado, né? Nós aqui vamos emanar, exalar esse amor ou essa hostilidade ou essa maldade. E muitas vezes a gente trabalha com os dois ao mesmo tempo, né? Mas muitas pessoas têm esse jeitinho. Eu não posso dizer que isso é um dom, porque não é considerado um dom. É uma necessidade humana de rever os seus conceitos, de lidar com as adversidades. Jesus mesmo dizia para a gente seguir o exemplo dele, que diante de diversas crises que se apresentavam à sua frente, ele, com a maior serenidade do mundo, mostrava um caminho, mostrava uma alternativa. E acompanhava e dava esses exemplos para pessoas que eram, digamos assim, mal vistas na sociedade, como cobradores de impostos, né, e outras pessoas que, no caso, entrem em deprimento com o povo, né, que eles não gostavam muito. E Jesus ia lá e tratava todos com igualdade, com amor, com carinho. Sempre uma palavra de conforto, sempre uma palavra de luz, nunca derrubando aquele que cometeu alguma ofensa, mas sim mostrando um caminho de paz. Se é para seguir o exemplo, então que nós façamos aquilo que se espera da gente. Simplesmente que a gente tenha tolerância, que a gente tenha paciência. Isso está dentro de nós, não é uma coisa que tu tenha que buscar, não. Você tem que simplesmente começar a enxergar o mundo com outros olhos, porque senão você acaba sendo o carrasco. Deixa de ser o juiz, passa para carrasco e no fim você toma todas as funções que não lhe pertencem, porque você é igual a qualquer outro que está andando na sociedade. Não tem o direito de querer que as pessoas sejam aquilo que você é, porque elas não são. Ninguém é igual a ninguém, porque cada um tem a sua história, cada um tem
o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua preparação fisiológica para alguma coisa ou para outra, uma aptidão, ou vem com uma necessidade, uma precariedade, uma abundância em algo. Nós somos diferentes, mas somos iguais. Iguais porque viemos limpos de todo o nosso passado. É claro que estamos aqui para poder evoluir, então nós vamos passar as necessidades que devemos passar. E às vezes, estando numa riqueza, estamos também em necessidade de outras coisas. Cada um tem alguma coisa a encontrar no seu processo evolutivo. Saber o que é isso, o que é aquilo, está dentro de nós. As orientações, agora o Espiritismo até está mostrando, está bem revelado, mas antigamente já vinha de muitas leis, né, de Moisés, depois Jesus veio esclarecer, e agora o Espiritismo está mostrando, os Espíritos estão falando, que somos nós somos Espíritos, só estamos encarnados agora. Daqui a pouco a gente vai estar sem essa veste. E como se estivéssemos dizendo, olha, não prejudica o teu próximo, não acusa o teu próximo, não fala mal do teu próximo. Mesmo que ele fale mal de você, não devolva na mesma moeda. Porque conforme a gente julga, nós seremos julgados. E talvez a gente descubra que não respeitemos em nenhum momento o outro. Porque a gente achava que os outros tinham que ser como a gente. Porque a maioria das pessoas acha, porque passou por dificuldades, os outros também têm que passar por aquelas dificuldades, senão não é assim que vai funcionar. E não é assim que funciona mesmo. Cada um vai ter um caminho. Cada um está sendo orientado por espíritos bons ou ruins, conforme aquilo que a pessoa atrair. Tem gente que se alegra de ser do jeito que é. Tem gente que fica feliz em ser uma pessoa hostil, de ser uma pessoa irritada, nervosa. E tem gente que se sente feliz em sendo uma pessoa sem motivação nenhuma. São os extremos. Nós vivemos uma vida de altos e baixos. Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece outra favorável, outra negativa, e assim vamos indo. E assim a gente vai utilizando as nossas ferramentas. Mas como aquele espírito protetor falou, cada um deve olhar para si e não ficar cuidando da vida do outro. Não ficar julgando o outro e dizendo, olha, está agindo assim, está agindo errado, está agindo assim. Não. Casais se formam para montar uma família e já sabem de antemão que não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. E as coisas fazem parte, as amizades também vêm e vão. As coisas acontecem, muitas vezes a gente nem quer que aconteça, mas as coisas acontecem porque tem um motivo para acontecer. E muitas vezes não tem o que a gente possa fazer para mudar isso. Aí vem aquela história da resiliência, da determinação. Mas o que nós estamos falando aqui agora é indulgência. Ser bom para com os outros. É muito fácil quando se é da família. O exemplo de pais cuidando de filhos, estão vendo que os filhos estão cometendo erros e sabem lidar com a situação, porque tem aquele carinho de pai e filho, mãe e filho. Conversa ali, mães com suas filhas, né? Conversa, explica, olha, aqui é assim, é assado. Né? Tem aquela paciência, mas não demonstra a mesma paciência para com o próximo. Para aqueles que não conhecem, se a pessoa fez alguma coisa que ela não gostou, na mesma hora são erguidos escudos e a artilharia já vem atacando. Então vamos repensar. Porque assim como os pais olham para os filhos, conhecem os seus filhos, às vezes sabem por que eles estão cometendo tais erros e estão lá tentando ajudar, a mesma coisa é o nosso Criador. Nos conhece. E às vezes a gente está se metendo na criação dos outros, se metendo na história dos outros, modificando a vida dos outros.
Cada um tem que respirar fundo e olhar para dentro de si e ver os seus erros, não os outros dizer quais são os seus erros. Porque ninguém vem com uma tarja escrita na cabeça dizendo eu sou assim, eu sou assado. Mesmo que a ciência diga, olha, você tem uma tendência para isso ou para aquilo, a gente pode modificar isso. Nós podemos modificar o nosso comportamento. Nós podemos nos regenerar. Nós podemos mudar. Mas não para agradar A ou B, mas para melhorar a condição de vida. Muitas vezes as pessoas se afastam uma das outras, acabam mudando e os próximos encontros serão mais felizes. Serão repletos de alegria, porque houve modificações e um não acompanhou o outro. Isso faz parte da vida. São momentos que nós vivemos, circunstâncias. Devemos sim, como aborda esse assunto, ser indulgentes com o próximo. Às vezes a gente está vendo aqueles erros e a gente não espalha, guarda para si. Não precisamos destruir mais ainda uma imagem de alguém ou começar a destruir, né? Porque se a gente começar a falar dos erros dos outros para os outros, para outras pessoas terceiras, a gente vai estar destruindo ainda mais a imagem de alguém. E aí nós estaríamos indo contra aquele que sabe o porquê que tal pessoa está fazendo isso ou aquilo. Todos os nossos mentores nos conhecem antes de nós encarnarmos. Eles estavam com a gente, sabendo das dificuldades da nossa prova, da nossa existência. Os nossos mentores sabem por tudo que nós vamos passar. E eles estão ali, nos inspirando a refletir e a pensar a cada momento. E é isso que cada um de nós deve fazer. Olhar para si e ver aquilo que pode modificar em si. É só perceber o dano que está ocasionando ao redor e você já sabe o que vai ter que mexer. E muitas vezes é se afastar, muitas vezes é mudar de situação. Isso faz parte da vida. Mas perdoar, ser tolerante, não são só palavras bonitas, né? Que nem o próprio protetor fala. Isso é o que se espera. Isso não é dom. Os espíritos desencarnados dizem isso não é dom. Isso é o que se espera que cada um faça. Saiba conviver com os outros e não destruir os outros que estão ao teu redor. Bom, gente, vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e
e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todo mundo consiga paz no coração, discernimento, reflexão. E se a gente falar em reflexão e pararmos para pensar que muitas vezes nós podíamos ter evitado um comentário desastroso, um comentário com raiva, um apontamento com indignação. Todo mundo tem isso dentro do coração. E gostaria assim, puxa, talvez eu não tivesse feito aquilo, respondido daquela forma para fulano, para ciclano, se eu não tivesse falado mal da pessoa para outro. Então, se nós já fizemos isso, vamos pedir perdão a Deus e começar a mudar as nossas palavras. É preferível a gente sofrer uma acusação do que nós sermos os acusadores de alguém. A gente ser ofendido do que nós sermos os ofensores. É preferível isso do que depois ter que responder por ter difamado, destruído histórias, modificado cursos de coisas, por não saber conter as explosões internas, as revoltas internas que acontecem em nosso coração, que podem mudar toda a história. Então fiquem em paz. Essa prece que eu vou botar aqui agora do Eri, eu acho excelente, porque ela fala justamente, um passe musical que fala do nosso encontro com Jesus, para buscar uma paz no coração. Desejo a todos uma excelente semana, muita luz, muita paz, muita harmonia. Pedimos desculpas, porque nós conseguimos lançar o programa mais tarde hoje, vai entrar na madrugada aí, mas dá sequência, A ideia, a intenção ainda é a mesma. Que Deus abençoe a todos em seus lares, que a luz se faça na casa de vocês e tenham todos uma excelente semana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
viagem, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br